Olá, gente, boa tarde, tudo bom? Ai, mais uma live que, gente, eu tô apaixonada a quem eu convidei, viu? Um irmão maravilhoso, xamânico, uma filosofia xamânica fantástica. E hoje a gente vai falar de coisas muito importantes que o teu coração tá pedindo. Se você já conhece o nosso querido Vitor Hugo, né? Que trabalha... Você tem um espaço, Vitor? Tem uma escola, né, sobre essa sabedoria ancestral, né, falando um pouco sobre xamanismo e dentro dessa linhagem, né, dessa filosofia linda aí, que é uma filosofia que abre muito a percepção, o olhar, né, e eu estou muito feliz de você consciência. ter aceitado. Eu sei que você é bastante ocupado e você aceitou a nossa live, né, para ajudar as pessoas. Tem muita gente que fala dos animais de poder e fala sobre a carne e fala sobre música. Eu acho que você vai poder esclarecer para muita gente o que é essa busca da cura, o que é o animal de poder. Gente, este homem maravilhoso, que é um grande irmão, né? A gente tinha programa na Rádio Mundial há muito tempo, né? Sim. Ele... Foi recente que você foi para os índios norte-americanos, que você teve contato com eles? Sim, eu fui a última vez, foi no final de 2018, né? Eu tenho contato, já estou nesse caminho aí há 28 anos, né, Cristina? Nossa. Então, nesses 28 anos, assim, foram muitas viagens, muitas buscas, né? E, obviamente, o xamanismo, ele tem, assim, uma grande, sabe, uma grande abrangência, né, em várias filosofias, em várias culturas. Por exemplo, os nativos-americanos, os nossos nativos aqui sul-americanos, né, os kahunas havaianos, os siberianos. Então, tem uma vastidão dentro desse trabalho do xamanismo. E, assim, o que aconteceu na minha vida foi uma coisa muito interessante, porque, assim, foi um encontro que eu tive com um nativo-americano, né, há muitos anos atrás. E aí, com aquela simplicidade dos ensinamentos dele, me despertou algo que realmente eu senti que era um chamado, né? E a partir daí eu comecei a ter um contato muito grande, principalmente com a linhagem nativa americana, né? Sempre estudando, sempre vivenciando todas, né? Até por uma questão mesmo de respeito, né? Mas eu segui muito esse conceito dos nativos lá nas Américas, né? E aí a gente foi lá algumas vezes, né? Fazer o trabalho, aprender, tive essa bênção deles receberem e aceitarem. Você foi para o Canyon? Eu fui lá para assim, que é lá que estão, exatamente, né? Os Hopis também, não? Isso, tem ali no Arizona, né? Tem os Navarros, os Hopis, né? Os Apaches, ali um pouquinho mais para o Novo México, né? Então, Gran Canyon, aquela região toda ali, né? E tem muitas comunidades ali ainda, né? E a gente tem esse contato com eles para trazer ensinamentos. Primeiro, eu precisava disso para a minha vida, né? Claro. Como algo que eu precisava preencher aqui dentro de mim, buscas internas, né? E depois eu vi a possibilidade de partilhar isso com as pessoas, assim, de tão bonito e tão grandioso que é, né? E aí foi onde surgiu o Voz dos Elementos, né? Que é o espaço que eu tenho. É Voz dos Elementos? Voz dos Elementos. Ai, que arraso! Aí a gente começou a semear essa energia lá e começou a espalhar esses conhecimentos. Muita gente confunde com religião e na verdade não é uma religião, exatamente. É uma filosofia mesmo, onde você vai trazendo e agrega na sua vida, independente da sua crença, né? Vai agregando esses conhecimentos e a pessoa vai vivendo com uma outra percepção, né? Irmão, eu sei, assim, né, contato também com alguns índios e tal, que na verdade a indústria farmacêutica, ela é um derivado do xamanismo. Eu não sei como é que é a tua visão em relação a isso, que tem até livros que falam que tiraram os índios da parada, mas na verdade começaram a descobrir coisas através deles. Como é que é a sua visão em relação a remédios? Olha só, Cristina, é interessante isso que você falou, porque assim, a gente fala muito dos povos originários, né? Então assim, eu tenho há muito tempo acompanhando essa questão do xamanismo, dos nativos, lá desde, sabe, de 80 mil anos atrás. Nossa. Os nativos tiveram que fazer o quê? Para sobreviver, eles tiveram que decodificar a existência, né? Então o nativo, ele teve que entender, na real, assim, né? O que é o outono, o inverno, a primavera, o verão, os ciclos da natureza, isso tudo sentindo o que é cada processo. Então eles tiveram que fazer todo um processo de decodificação e a partir daí eles foram criando várias, vamos dizer assim, várias medicinas, como a gente chama, né?
para poder fazer a vida ser melhor. E a partir daí, óbvio, o contato com a natureza, o contato com os elementos, eles começaram a fazer todo um processo de descobrimento, né, para cura, para equilíbrio, né? Então, o que as pessoas muitas vezes veem? Eles pegam esses ensinamentos, né, trazem esses ensinamentos para um processo, né, assim, mais moderno e simplesmente descarta a origem daquilo. Exato. Você entendeu? Então você vê, por exemplo, até assim, terapias, remédios, né? E o que acontece? O nativo, ele ainda tinha aquela benevolência de manter o original, de manter o natural, sabe? Sem um aditivo químico, alguma coisa que, sabe, que ofendesse a natureza, porque aquilo já estava completo. Ou que viciasse. Isso, ou que aquilo se tornasse um vício, uma dependência. Então, assim, tudo foi feito de uma forma muito natural, né? Que era o plano inicial dos nativos. Libertar. Viver em comunidade, viver de uma sociedade mais equilibrada, sabe? Eu até brinco com os alunos, né? Eu falo assim, nossa, eu queria hoje que o planeta tivesse, por exemplo, como os nativos sonhavam, né? Então você por exemplo, você tem um nativo que é vizinho seu, aí ele passa assim e fala assim, ó, ele pega uma folhinha assim e fala assim, ó, mastiga isso aqui vai ser bom para você, sua energia está precisando disso. Você fala, tá bom, obrigado. Sabe assim, como se fosse um grande mentor, assim, sabe? Querido, próximo, com essa visão que eles têm, com essa sensibilidade. Mas é lógico, né? A gente entende que a vida tem os seus processos e com certeza o universo está arquitetando esses processos para que se equilibre. Na cidade grande o pessoal fala assim, vem cá meu irmão, toma essa dipirona. Tá com dor de cabeça? Toma isso aqui, ó. Essa dipirona. Passa rapidinho, né? Agora o que faz com o fígado, com o corpo, Exato. não se explica, nunca mais né? se liberta do remédio. Então eu vejo assim, essa medicação natural, isso existe até hoje, né? Os nativos mantêm isso. Só que muitas vezes está o quê? Isso está retido dentro de um processo mais deles, porque eles também não veem que não tem uma aceitação ou não tem um respeito, né? E eles na sacralidade deles, o que eles fazem? Eles vão mantendo os hábitos, as questões dele, porque eles sabem que o retorno vai ser natural. Sim. Né? Os nativos confiam muito no universo, né? E no grande espírito, então eles sabem que o retorno a essa essência natural, ela vai acontecer. Né? O homem, como diz um nativo, um Lakota, que eu tenho contato lá nos Estados Unidos, ele fala assim, o homem ele amadureceu, ele cresceu, ele evoluiu, ele se desconectou, ele adoeceu e ele vai ter que retornar para se curar. Isso. Senão ele não consegue sobreviver, porque ele perdeu justamente a essência, né, daquilo que rege. Por exemplo, tem gente que fala assim, a natureza é maravilhosa. Nós somos a própria natureza. Sim. A natureza, nós estamos interligados, né? É como se você visse você como uma árvore caminhante, sim, como eles falam. Nós somos árvores caminhantes, isso, diferente daquela que está ali com as raízes. Mas é tudo uma integração só. Então isso precisava retornar cada vez mais. A natureza é o nosso remédio para tudo. Exato. Se você não voltar para a natureza, ficar só em cidade grande, exato, e se desconecta, vai ter que retornar como você falou. Exatamente. Sabe que as pessoas me perguntam muito? Aí eu falei, eu vou levar o cara que manja, né? Ó, responsabilidade. Sobre os animais de poder, sobre os animais protetores. Mostra para todo mundo a verdade, porque eu trabalho de uma forma mais natural e a gente vê por aí o pessoal falando às torta e à direita sobre esses animais. Nossa. Aí fala no animal, ou então toma ayahuasca, ou então toma... Gente, vai pro mato, vê o verdadeiro xamã. O que é que ele faz? Eu preciso que você fale. Posso falar, Gisele? Posso falar? Bom, primeiro eu quero agradecer de você trazer esse tema, né? Que é um tema realmente assim que muitas pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, as pessoas acabam misturando tudo, né? Então isso é muito importante que você está fazendo, porque assim, a gente sempre trazer a lucidez do conhecimento, sabe, traz muito mais facilidade as pessoas entenderem os processos, claro, né? E de forma verdadeira, honrada. Então vamos lá. Quando se fala em animal de poder, uma coisa que eu comentei aqui no início com você, a gente fala em linhagens, né? Fala em tem várias formas de xamanismo pelo mundo, né? Várias culturas. Então, por exemplo, nos nativo-americanos, que eu considero os povos assim mais conectados com essa energia, eles trabalham muito com animal de poder, com o inconsciente profundo. Por exemplo, Jung estudava xamanismo americano. Sim, né? Então, Jung é um exemplo assim, clássico dessa abertura, né, de consciência.
Ele é, você leão, não sabia, é leão, mesmo? tá? Eu sou 22 de julho, tô ali na divisa, né? Leão, câncer, mas eu falo, canceriano não vem para dar palestra, né? Tem que ser... Até vim, mas vai ficar rindo ou chorando, né? Boa, Leonina, né? Boa. Eles só dão risada ou choram. A chantagem é do canceriano, né? É bem isso mesmo. E seu ascendente é peixes, né? Então Ascendente você tem essa coisa pura de ervas, de espíritos e tal. É você, é você. Arrou. Vamos lá. Então, assim, essa questão do animal de poder, esses arquétipos, como a gente fala, essa energia, ela é maravilhosa. Eu tenho, assim, estudado muito sobre os animais de poder ao longo desses anos e eu percebi, assim, que é uma energia que todo ser humano deveria despertar. Por quê? Porque é uma energia que está adormecida dentro da pessoa, né? Uma energia que respeita a escolha da pessoa de querer olhar para isso ou não, mas ela está lá, né? Tem um nativo lá, um ancião, que ele me fala sempre isso. Ele fala, Vitor, todos nós, todo ser humano, quando nasceu, ele foi adotado por um animal. Agora, a questão dele aceitar isso é uma questão muito do tempo dele, da maturidade da pessoa de querer olhar para isso. Então, é lindo isso, né? Então, eu sou suspeito de falar, porque quando eu lembro dos nativos... Não, é energia, gente, vocês não estão percebendo a energia. Eu fico emocionado, assim, porque eu vejo os nativos como uma grande bênção, sabe, para o mundo, a visão deles, a inteligência deles, a sensibilidade. E aí eu aprendi muito assim, quando você está buscando o despertar com o animal, quando você ativa essa energia, ela precisa ser feita de uma forma honrada, né? Muitas pessoas falam, poxa, Vitor, me ensina alguma coisa para fazer despertar o animal agora, né? E eu até comento, falo assim, gente, se deixasse o ser humano com essa loucura toda, às vezes, principalmente essa coisa de desconexão que o ser humano tem, com certeza irão criar um aplicativo para a pessoa apertar lá e descobrir o animal de poder. Meu Deus! Por quê? Porque é rápido, né? Porque é uma coisa fácil, porque é uma coisa... Se você gosta da cor tal, porque é o teu animal, né? Exato. Vou começar a inventar, e aí banaliza o processo e perde toda a sacralidade que os nativos não permitem. Por exemplo, você vai lá nos Estados Unidos, como eu vou, eles falam... Você já fez a conexão com o seu animal hoje? Já conversou com ele hoje? Já sentiu a energia dele? Já honrou ele hoje? Com certeza, já fiz isso, porque ele tem todo um cuidado para poder olhar para isso como algo honrado. Não é uma brincadeira, é coisa profunda, sabe? É sagrado. É sagrado. Então, quando você faz, por exemplo, primeiro, uma vivência direcionada, uma vivência onde você vai numa meditação profunda, abrir a energia e esses arquétipos, essa energia despertar, você está dando todo um empoderamento para essa força se manifestar. E a partir daí, você começa a fazer o quê? Com responsabilidade, trabalhar com essa energia junto com você na sua vida no dia a dia, sabe? E aí entra um aspecto de um arquétipo que eu falo muito, que é a criança interior. Aonde a criança que vai olhar para isso, porque se a pessoa tiver com a mente fechada, engessada, se for uma pessoa assim que não olha para isso com esse olhar da criança interna, ela não consegue, porque é uma sensibilidade que ela tem que buscar dentro dela, e aí ela sente essa energia e ela começa a trabalhar com essa energia e honrar ela no dia a dia, né? Então isso é um conceito dos nativos americanos que eu trouxe para a minha vida, e às vezes as pessoas falam muito sobre o animal de poder, por exemplo, né? Não é só o animal de poder. O animal de poder é o principal, que é único, né? Que é um animal. Tá. E a pessoa fala, Vitor, mas eu vi vários animais na minha vivência. Ok, a gente precisa organizar isso. Então, da onde saem esses outros animais? Aí existe o quê? Um clã. Que a gente expande esse clã. Então a pessoa tem, você depois do tema da live, animal de cura, né? Uhum. Como descobrir o animal de poder para cura. Uhum. Por exemplo, o animal de poder, ele é como se ele fosse assim, o arquétipo principal. Que tá ligado àquela essência da pessoa que ela despertou. Além do animal de poder, ela tem um animal de sabedoria, que ela faz também uma vivência específica para isso. Ela tem um animal que a gente chama o animal de cura, né, que é um animal onde trabalha e está ligado ao nosso sistema imunológico. Uau! É como se fosse um médico particular. Sabe? Tem um animal de prosperidade, que não é uma prosperidade só ligada à questão financeira. É assim... É uma prosperidade quando a gente fala plena. Por exemplo, uma saúde, a pessoa saudável, ela tem prosperidade. Claro. Então, assim, tem a questão financeira, mas tem a questão de uma relação
próspera, uma relação afetiva, relação como você tem, por exemplo, com as pessoas, com os alunos, sabe? Isso é uma prosperidade. Sim. Então, existe esse animal de prosperidade, existe um animal de proteção divina, que é diferente do animal de poder. Que também ritual para cada um desses. Então, isso é um clã que a gente desperta. Então, quando a pessoa começa a entrar nesses níveis de consciência e olhar para isso, nossa, Cristina, assim, você muda de uma certa forma tão grandiosa, e isso traz você para uma outra realidade de percepção, sabe? E o melhor, você tá lá na padaria comprando pão, sabe? Você tá na fila e tá tudo bem. E você tá ali, mas você sabe o que tá dentro de você. Isso. Só que você vai conversar com a pessoa, vai brincar, vai agir normal, só que tem uma energia dentro de você que você fala, nossa, isso é um poder maravilhoso, que é um poder pessoal. É isso, né? Que eu falo que é a autoestima. É o que tem dentro de você, não o que tem fora ou suas posses. Exato. Isso daí traz uma autoestima, Exatamente. que é onde a pessoa fica tão bem que ela se cura. Exatamente. Além de toda a magia, né? De toda a energia que você está falando. Dá exemplos, por exemplo, da energia de cada animal. Por exemplo, se uma pessoa faz um ritual e aparece uma ursa, um urso, o que está representando isso? Eu vou te dar um exemplo, desses 4 bem conhecidos. Porque, na verdade, assim, esses 4 animais, além deles serem animais guardiãs, que está ligado às direções sagradas, né? Tá. Por exemplo, eles também podem ser animais de poder de alguém, tá? Eles são assim, porque quando a gente fala em energia, isso se multiplica, isso é uma dimensão que vai muito além dessa questão, desse plano linear. Entendi. Sabe, como se fossem camadas de cebola, né? É aqueles universos que são isso. Então, por exemplo, nas 4 direções sagradas, começando pelo leste, tem a águia, que é muito conhecido, né? E às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu adoro a águia e tal, mas o que é a águia? A águia, ela traz uma responsabilidade de uma visão ampla, né? Então, por exemplo, você vai tomar uma decisão na sua vida, trazendo para o dia a dia, prático, Sim. tá? Você vai tomar uma decisão na sua vida. Você olhou para aquela decisão que você vai tomar, observando, por exemplo, nessa metáfora, todos os lados da montanha? Você observou como a águia faz, ou seja, você subiu, voou, sabe? E observou, antes de você tomar uma decisão, se você realmente está calcado em cima de um processo real, verdadeiro, ou foi uma coisa motivada por um ímpeto, por uma ação, por uma coisa que veio assim, a pessoa nem analisou e já foi se pronunciando. Ou seja, você voar, a visão ampla da águia, né? Como se fala a visão do xamã, de você trazer uma visão para aquilo que você vai conversar, para aquilo que você vai resolver. Às vezes é uma questão ali humana, sabe? Que você tem que sentir e aí você sobrevoar todos os lados da montanha antes de você dar o passo. Maravilhoso. Tá? Então esse é um animal que trabalha muito isso. Isso é uma responsabilidade. Sim. Porque quando você tem um animal desse ativado dentro de você, você fala, poxa, eu fiz uma coisa hoje que não foi legal. Poxa, eu não olhei direito o que eu devia ter olhado. Sabe, eu não observei o que devia ter observado. E você se cobra para melhorar isso, né? Aí você vai para o sul. Lá no sul tem o lobo, que é um animal guardião do lobo e também é um animal de poder de muitas pessoas. É um animal que rege muito a vida de muitas pessoas. O lobo, ele já tem aquela coisa, né, do professor, do orientador, né, daquele que mostra um caminho. Né? Então, uma responsabilidade... Quase um chacal mesmo, né? Exato. Atravessar. Né? De estar ali com a alcateia, né? De fazer, de unir as pessoas. Então, a responsabilidade de um animal desse, ele traz essa medicina, que a gente fala muito isso, né? Do animal trazer a medicina dele, trazer o talento dele para a pessoa agir como tal. Né? Então, não é uma coisa assim, o meu animal é o lobo, mas você está agindo com a energia dele, você tá honrando, a forma de honrar ele é ser ele na sua caminhada. Sim. Né? E, por exemplo, você vai para o oeste, onde é o urso, né? Que é o seu animal aí, o grande urso. Entregou, né? Eu tinha feito a pergunta discreta. O urso ele trabalha o quê? O urso ele hiberna, né? Ele trabalha o quê? A introspecção, ele se autoanalisa, ele se autocura, ele trabalha a interiorização dele para ele poder, a hora que sair daquela hibernação, daquele processo da caverna interior, né? Ele sair e levar essa medicina, levar isso para as pessoas. Né? Mas primeiro ele está dentro, ele tá buscando dentro dele os procedimentos necessários para ele ser uma medicina lá fora da caverna dele. Né? Então isso é muito legal. E o urso ele tem uma coisa de protetor muito grande. Né? Depois, se sobrar um tempinho, eu vou ensinar uma técnica pro pessoal do casaco de urso. Oba! Que vai ser bem legal. Isso aí dá para ensinar assim, dá para todo mundo fazer. Jura? Legal. E aí o urso tem essa coisa, sabe, dessa força. E aí você sobe, vai para o norte, que é a última direção sagrada, né?
lá, para os nativos americanos, a gente usa a mesma simbologia, que é o búfalo. Por quê? Quando você fala do búfalo, você pensa num animal assim pesado, num animal bruto, né? Mas como, Vitor, o búfalo ligado ao norte, que fala muito da espiritualidade, por exemplo, o leste, você trabalha o mental, os seus sonhos, aquilo que você busca realizar, os seus objetivos de vida, o seu plano de carreira, está no leste, né? O sul, as suas relações. Como que está a sua relação familiar, sua relação afetiva, sua relação com os amigos? Está equilibrado isso? Onde está o lobo, né? O oeste, você trabalha a questão do físico, tudo que está relacionado ao físico. A sua saúde, né? O seu corpo, né? Porque o primeiro, nada por acaso, né? Eu primeiro uso a arte da cura para mim. Para depois eu ensinar como eu fiz. Exatamente. E aí, você também trabalha nessa questão do oeste, a questão da materialização. Tudo que está ligado ao físico, o que você, sabe, o que você ancora, por exemplo, a prosperidade, os bens materiais, está ligado ao oeste. Já o norte, ele é a espiritualidade, é a sua ligação com seus mentores, com aquilo que você acredita que seja o Criador. Eu sempre falo, gente, tem alguns alunos que me escrevem, eles falam assim, Vitor, eu sou ateu. Eu adoro o seu trabalho, mas essa coisa de Deus, o Criador, eu sou meio ateu. Eu falo, tá bom, você acredita numa energia maior? Pronto. Numa luz maior que criou todo o universo? Então, fica aí. É isso aí. Esse lugar que é legal para você, fica aí. O importante é você estar num lugar desse. Claro. Né? Então, aí o pessoal fala, mas o búfalo, né, na espiritualidade, por quê? O búfalo, você vê como que o xamanismo ele é tão fantástico, Cris, que ele tem todo um simbolismo em cada detalhe. O búfalo ele foi um animal honrado desde quando eles tiveram uma visão com uma grande avatar, que é a mulher novilho búfalo branco, que para eles, para os nativos, tem o grande mistério, mas a grande energia é uma mulher. A grande energia criadora é feminina, né? Ou seja, os nativos falam lá, tem uma mulher sentada orquestrando o universo. Né? E eles tiveram a visão da mulher novilho, né? Porque ela apareceu como uma novilho búfalo branco e ela trouxe vários ensinamentos, né, para eles. E depois, quando ela foi embora, eles estavam numa época muito de necessidades, assim, de dificuldades. E aí ela trouxe para eles uma manada de búfalo e falou assim, eles vieram aqui para saciar vocês. E aí entra um ponto bem importante da questão da honra, essa questão da carne, essa questão do alimento, né? E os nativos choravam porque eles tinham que alimentar os filhos, as famílias, e eles estavam passando um processo de segregação muito grande por causa das pessoas que estavam machucando muitos nativos. E aí eles tiveram o búfalo como um alimento, naquele momento, abençoado pela mulher novilho. Naquele momento. E eles choravam porque estava errado matar, né? Porque eles não queriam usar daquele alimento naquele momento. E aí eles colocaram o búfalo no lugar mais alto da roda, que é o lugar da espiritualidade. Nossa. Então eles deram, por exemplo, até me arrepia de lembrar, porque vida, me emociona sempre que eu lembro dessa história. E aí deu a vida dele para eles sobreviverem. E eles falam, então essa é... Isso é de chorar. Sabe? Muito forte então, isso. Eu lembro de uma aluna que ela falou assim, por que não é borboleta no norte, Vitor? É um animal tão sutil. Coitada, eu falei, aí eu contei essa história. Eu contei essa história do búfalo, ela chorou, ela falou assim, claro, é poderosa, nossa, então é por isso que o búfalo Então, esses 4 guardiões, que também podem ser animais de poder para algumas pessoas, eles trabalham muito nessas metáforas, sabe? Nessa simbologia. Então você vê que tem todo um contexto, sabe? Muito profundo, assim, nessa questão do animal de poder, Cristina. Então Desculpa, isso enriquece. Eu acho que ninguém está perguntando nada, pelo jeito. Tem pergunta. Tem pergunta, porque ele está falando tão legal, interrompeu, eu dou a cara. Desculpa que eu me empolgo aqui, eu vou falando. Eu nem queria interromper, mas pode falar. Posso falar? Pode falar. Ana, eu queria que você falasse muito, sem parar. Boa tarde. Eu estou muito preocupada com as queimadas das matas. Como poderíamos ajudar essa energia tão negativa? Sinto muito por nosso planeta. A pessoa quer algo que ela possa fazer energeticamente para ajudar o planeta. Você tem algum grupo, você tem algum trabalho a respeito disso? Então, Cristina, isso é uma coisa muito legal, essa pergunta, porque isso passa muito pela questão dos bastidores da vida, né? Da questão da energia, da espiritualidade, né? Então a gente sempre, assim, eu sempre, quando tenho oportunidade de falar isso, eu falo muito em vibração, né? De você fazer
tudo que você tiver ao seu alcance, pelo menos assim, vibracionalmente, intencionando, sabe, o seu pensamento, o seu sentimento, sabe? A Mãe Terra, ela está machucada, sim, né? A Mãe Terra, assim, nós estamos aqui de favor no planeta, é uma permissão de estarmos aqui no planeta, sim, e os filhos da Mãe, né? Essa metáfora aí foi bem interessante. Os filhos da mãe não estão cuidando da mãe. Pior que são filhos da mãe, né? Mesmo, né? Não estão cuidando da mãe como deveria. E a gente, às vezes, não se coloca numa posição de humildade, e isso é muito sério. Por quê? Porque a gente tem uma permissão para estar aqui, caminhando. Então, por exemplo, quando você vê, por exemplo, um nativo, ele caminhando no dia a dia e mentalmente agradecendo a Mãe Terra pelo alimento, pelo abrigo, pela permissão, sabe? No dia a dia, em prece, em oração, independente do que ele tem que fazer, independente dos compromissos, isso é uma questão assim de honra fazer isso, sim, pelo planeta, sabe? Então a gente tem alguns grupos lá, por exemplo, o pessoal que estuda com a gente sempre orienta, a gente faz, por exemplo, algumas vibrações em horários específicos, todo mundo junto, quando todos podem, ou a maioria podem, individualmente, cada um fazer a sua vibração. Ah, mas Vitor, eu sou uma gotinha no oceano, faça. Porque não importa, faz a diferença. Você está se alinhando com o quê? Você está se alinhando com o espírito da Mãe Terra, você está se alinhando naquele momento, independente do que o planeta está fazendo, você está se alinhando com o grande espírito, sabe? Às vezes as pessoas rezam, as pessoas falam de Deus, eu falo assim, a melhor maneira de você se alinhar a Deus é a sua atitude, é o seu pensamento, é a sua ligação. Então, isso eu não abro mão, sabe? Tem que ser incorruptível isso. Então você está ali fazendo uma gratidão, fazendo uma emanação de energia e ao mesmo tempo reconhecendo que tudo isso tem um gerenciamento. Eu acredito muito nessa força maior, sabe? Eu sei que, por exemplo, os animais sofrem, né, numa questão dessa, mas eu tenho certeza que eles têm um amparo, e eles têm um amparo muito diferenciado de nós, porque eles têm uma inocência, eles têm um amor incondicional, eles têm todo um processo, eles têm, sabe, de amenizar, por exemplo, um sofrimento do animal, que eu já vi isso, de mentores fazendo isso, e a gente fala, nossa, está sofrendo. Ele não está sofrendo porque ele está protegido vamos dizer assim, pela honra que esse animal tem na vista do Criador, no olhar do Criador. Isso, a própria natureza, o próprio Deus está com eles. Exatamente. E eles são seres em evolução, buscando também o conhecimento e entendendo o que tudo está acontecendo. Então, assim, eu sempre me pego muito de se colocar nesse lugar, sabe? De sintonia maior e fazer a nossa prática aqui. Tem pessoas que estão lá na linha de frente, por exemplo, fazendo a mão de obra para poder ajudar no incêndio. Tem pessoas que estão aqui em São Paulo fazendo uma emanação, uma irradiação, e todo mundo está junto no mesmo processo, que eu acho que isso funciona. E um detalhe, Cristina, que eu falei na última aula que eu tive com os alunos, eu estava fazendo uma meditação e pensando nos 4 elementos, né? Você sabe o que aconteceu? Eu vou falar isso pela primeira vez assim, aberto, né? Me aconteceu, eu pensei no elemento fogo, e eu juro para você, a sensação que eu tive do elemento fogo é como se o fogo, Cristina, ele estivesse chorando. Porque ele não queria estar fazendo o que ele está fazendo. E as pessoas não pensam nisso. O elemento fogo, ele é como se ele tivesse sido colocado para fazer aquilo, e ele não queria estar fazendo o que ele está fazendo naquele momento. Ele não queria estar machucando os vegetais, os animais, mas ele foi içado aquilo. Você sentiu o espírito dele, né? O espírito do fogo estava triste. E eu falei isso para os alunos, eu falei, gente, vocês pararam para pensar, porque não é olhar a coisa como uma forma só. Existe uma energia por trás disso que a gente tem que reconhecer. E o elemento do fogo, o espírito, como você falou, ele estava triste, porque ele não queria estar fazendo aquilo. Mas aquilo é a energia dele, aquilo é a ação dele. E ele não tinha como evitar, porque ele foi içado a fazer aquilo. Você viu isso mesmo? Eu senti isso. Você sentiu isso? E na hora que eu senti aquilo, eu falei, nossa, isso é uma coisa que precisa ser falado. Todos os elementos estão chorando quando... Exatamente. Forçam. E aí tem que ter consciência disso. As pessoas, isso é despertar. Nós estamos num processo de transição agora no universo, no planeta, que muitas pessoas que estão assim muito afetadas, principalmente porque a pessoa quer ter controle de tudo. Ela não reconhece a impermanência da vida. Ela não reconhece que existe uma força maior que gerencia toda a existência. Isso. Né? Então a pessoa, às vezes, ela afetou a rotina dela, afetou a vida dela, às vezes na pequenez dela, de um compromisso material. E ela não está vendo como uma transição que nós estamos passando, planetária, uma transição de consciência de evolução. Que nós estamos vivendo isso, nós não estamos assim, ouvindo falar, a gente está vivendo a história.
Nós estamos vivendo a história. E essa história é uma história muito profunda. Então, sabe, tem que se aliar tudo isso, sabe? Reconhecer valores que vai além de uma coisa só de humana, de você tocar. E aí entra o estado e o nível de consciência, né? Você sabe que você está me acabando, né? Imagina, Cris. Tem coisas que vêm assim, eu queria falar isso, foi uma oportunidade. Eu precisava que você viesse, porque eu acho que é o yin e o yang, né? Então, às vezes, tem gente que escuta o yang, mas não escuta o yin, entende? Então, fusão, né? Essa coisa de salvar a natureza. Eu não sou contra os ativistas, mas eu acho que a maneira como a ação é feita provoca mais ira. E a gente tem que ir pelo amor. Sim. Que nem você, na hora que você chegou com o tambor, eu falei, meu Deus, tá aqui, ali né? tem o couro do animal. Sim. Aí eu falei, nossa, mataram o bicho? Não. Explica o que é esse tambor. Eu achei linda a sua explicação. Vou te explicar. Maravilhosa, respeitosa. Exatamente, porque isso é uma coisa que, quando eu soube disso há muitos anos, eu fiquei assim, eu falei, nossa, é muita riqueza, sabe, para não saber disso, para não espalhar isso para as pessoas. Então, por exemplo, o animal, o tambor é feito de madeira, né? E o animal, a pele do animal. Tem alunos, por exemplo, que são vegetarianos, veganos, eles me perguntam, né? Falam, poxa, Vitor, mas matou o animal, isso não entra assim muito na minha cabeça, né? Eu falo, então, vamos lá, deixa eu explicar como funciona o processo. Aqui no tambor, nós temos dois espíritos, o vegetal e o animal. Qual a percepção do nativo? É óbvio que isso aqui é um instrumento de poder, é um instrumento de cura, onde você vai trabalhar uma vibração. Inclusive nos Estados Unidos existe um laboratório onde eles pesquisam as vibrações dos tambores, porque são vários tambores e eles pesquisam o nível vibracional. E existe um estudo para saber como que isso chega essas ondas no nosso corpo sutil, né? Então, o que o nativo entende? Que não combina você assim machucar um animal para ter um instrumento. Então, o que o nativo faz? Quando ele encontra um animal morto, desencarnado, um animal que já fez a passagem, morto. Ele morreu por velhice, por alguma questão natural, seja o que for. O que o nativo, na visão dele, ele fez? Ele tirou uma parte da couro do animal e montou o instrumento do animal que já tinha partido. E montou o instrumento. E a partir daquele momento, ele toca o tambor e ele faz o quê? Como se fosse um renascimento daquele animal. E ele fala, a sua passagem aqui na Terra vai ter valido ainda mais a pena. Por quê? Porque a parte de você vai estar nesse instrumento e eu vou usar esse instrumento para curar. Então, assim, é uma forma de honrar aquele animal que fez a passagem dele. Maravilhoso. E aí ele usa o instrumento justamente para trabalhar com a energia daquele animal. Ele convoca a energia daquele animal para ficar eternizado no tambor dele. Porque não combinaria, se o xamã é um grande protetor da natureza, como é que ele sai matando o bicho? Não combina. Então, quem pensa que xamã toma ayahuasca e que mata bicho, eu acho que está mal informado. Em relação a isso, né? Você falou da ayahuasca, é uma coisa bem interessante, porque assim, eu já caminhei muito em várias linhas, né, de xamanismo, como a sul-americana aqui, que trabalha com as medicinas da floresta, né, ayahuasca, rapé, cambô, sananga, que é muito pertinente à nossa América do Sul, né? E eu conheço muitos nativos, né, que trabalham, e aí uma coisa bem interessante, a gente sempre respeita as escolhas, né? Sim. E desde que essas escolhas sejam sagradas. Sim. Então, por exemplo, você vai no Peru, por exemplo, vai conversar com um nativo, ele vai tomar ayahuasca dentro de um contexto muito sagrado, um contexto onde ele vai entrar na energia daquele processo para uma busca de uma conversa, vamos dizer assim, com uma elevação maior com o grande espírito, por exemplo. Aí você pega, muitas vezes, as pessoas, elas pegam, por exemplo, essa medicina, tiram desse lugar natural e trazem, às vezes, para um contexto fora do sagrado. Então, eu já ouvi isso de nativos, né, falando assim, que eles não concordam, por exemplo, que a pessoa vai tomar uma ayahuasca toda segunda-feira, sabe? E tornar-se uma coisa codependente, porque isso não é medicina, não é a proposta. E se ouvir isso de um nativo, você ouve e fica quieto, porque isso é a medicina que eles trouxeram, eles são os povos originários. Então ele está falando algo que pertence à vida dele. Então ele tem autoridade para falar isso. Sim. Então, às vezes Você disse que tem povos que nem sabem que existe isso. Por exemplo, você vai na América do Norte. Uma vez eu sentado conversando com o Lakota, né, que é um grande amigo meu lá da etnia nativa americana,
E aí eu expliquei para eles sobre a ayahuasca, eu expliquei como funciona, porque eu não trabalho com a ayahuasca, eu não trabalho com a medicina, respeito, como eu te falei, para quem está no processo, mas eu não trabalho com a ayahuasca, a gente trabalha muito outros caminhos, né? O inconsciente profundo, Sim. animal de poder. E aí eu conversando com esse Lakota, eu expliquei para ele o que era ayahuasca, que ele não sabia o que era. E aí eu falei, diante da explicação que eu te dei, que a ayahuasca traz essa expansão da consciência, num processo mais sagrado e tal, o que seria para você a ayahuasca? Aí ele pegou, olhou assim para o lado, olhou para o tambor, falou, drum. Eu falei, o tambor? Ele falou, drum. O toque do tambor gerava para ele essa expansão. Ah, tá. Ou seja, o tambor gerava para ele esse caminho de expansão, de vibração, que ele associou mais ou menos ao que eu já havia explicado para ele. Então, muitas vezes as pessoas fazem isso, Cristina, infelizmente, por falta de conhecimento, as pessoas rotulam tudo. Então você vai, por exemplo, no Havaí, lá nos kahunas havaianos. Os kahunas havaianos, eles trabalham muito o poder da mente. Sim. Então eles são especialistas em trabalhar o poder da mente. Muito mais que o nativo americano, que trabalha muito a meditação, trabalha resgate de alma, trabalha animal de poder. Os kahunas havaianos trabalham o poder da mente, assim, fortemente. A nível deles conversarem com os elementos, o espírito do elemento. Você vê aquele desenho, por exemplo, da Moana, quando o mar levanta a onda e ela fala com o mar, aquilo é kahuna. Isso. Quem escreveu o roteiro do filme estudou o xamanismo kahuna, que eles conversam com os elementos, ou seja, são medicinas diferentes e tá tudo bem, tá tudo certo. Agora o que não pode é rotular. Então já teve pessoa que chegou para mim e falou assim, mas como que você trabalha com xamanismo se você não trabalha com ayahuasca? Eu falei, então, você precisa estudar, porque na verdade isso é um dos caminhos, existem vários caminhos. Né? Então o siberiano, lá na Sibéria, no gelo, eles têm outros rituais de trabalhar a energia, mas tudo o quê? Dentro de um processo. Porque quando foi constatado a primeira vez um resíduo, uma percepção de xamanismo, isso foi há 80 mil anos atrás na Sibéria. Sabe? Onde havia fragmentos do quê? O que é o xamanismo? Um conjunto de ensinamentos, um conjunto de saberes, um conjunto de técnicas, né? Onde a pessoa traz essas histórias para a vida dela e ela começa a viver dentro desses processos. Né? Então, por exemplo, a pessoa vai fazer um passeio no parque. Vai falar, Vitor, abraçar uma árvore é prática xamânica? Bem simples, mas é. Sim. Né? Agora, então eu faço isso todo dia. Ok. Você vai abraçar uma árvore. Você pediu para ela permissão antes? Como assim? Não é só abraçar? Não. Não na visão xamânica. Você pediu permissão para ela? Você sentiu se ela te deu permissão? E a partir daí você alinhar os teus chakras com ela e você receber todo um processo de harmonização e equilíbrio e ela transmutar essa energia para a Terra e trazer e energizar você? Exatamente. Que você vai estender uma toalha, fazer um piquenique, você pediu permissão para a Mãe Terra para você pôr a toalha antes de você sentar? Quando não aceita, enche de formiga, cai coisa em cima. Você entendeu? Exato. Então, assim, são pequenos detalhes, sabe? Por exemplo, uma criança aceita isso facilmente, às vezes o adulto não. Sim. Porque o ego dele não permite. É. Porque ele acha que ele está acima, né, desse processo. E aí faz o quê? Aí o universo tem duas formas de trabalhar com um adulto assim, ou pelo amor ou pela dor. E eu descobri mais um nessa pandemia. Ai, meu Deus, qual? Pelo caos. Pelo caos. Pelo Porque caos. tem gente que já passou os limites da dor. A dor já foi. Mas a dor é o caos. Ela já está num processo que ela fala assim, o que eu faço? Renasce. Reveja seus conceitos, reinvente. seus valores. E é isso que é o retorno. Só que assim, isso é uma coisa simples, você ir num parque. Agora, e quando você entra num processo, e tem técnicas para isso, de você fazer um trabalho interior, onde você trabalha o seu DNA, ajuste das fitas do DNA. Bárbaro. Que aí já é uma coisa mais transcendental, Isso. né? Como muitos nativos vieram das Pleiades, de Sírios, de Artúrios. Esses né? nem comem carne, já não tem mais nada Exato, com essa história. já são um nível de consciência diferente, já são mais sutis. Isso. Inclusive estão fazendo um trabalho de amparo para a Terra gigantesco. Exato. Sabe? De energização, de amparo, ligados aos nativos aqui, que ainda estão num processo, às vezes, um pouco mais denso, porque é natural, ainda está na vida, né? Está pisando aqui na Terra, mas está tudo interligado numa fonte maior. O que os nativos falam, por exemplo? Porque eu sei que os índios, né, os xamãs, os mais antigos, eles é que sabem da história real de quem chegou primeiro na Terra, que nave que veio. Porque eles começaram até criar certos rituais para que os alienígenas voltassem. Sim. Eles receberam o conhecimento, eles que foram ajudados, né, pelos primeiros habitantes aqui. E como é que o seu xamanismo, a sua linha, vê os nossos irmãos estelares? Olha, de forma absurdamente assim,
magnânima. Ok. Porque assim, todos os nativos que eu conversei até hoje, todos, principalmente os anciões, que eles contam as histórias, a contação de história é maravilhosa, né? É bárbaro. Eles levam a gente numa história assim, e eles falam muito dos irmãos extraterrestres, né, que vieram antes, inclusive os nativos, para mim, no conceito que eu conversei com eles, todos os nativos, aqueles primeiros que vieram, pousaram na Terra, vieram das Pleiades, vieram de Sírios, vieram de Arturos, eles vieram para trazer esse ensinamento. A gente fala que, assim, eu considero os irmãos mais velhos, Sim. sabe? Os irmãos que vieram antes, para trazer todo um conceito de entendimento, né? Então você pega, por exemplo, eu tenho uma vez um nativo falando que lá atrás os egípcios, por exemplo, eles atravessavam até a Austrália, nos aborígenes, para fazer essa conexão com os aborígenes, que tem naquele instrumento de didgeridoo do aborígene, Sim. que ele toca, eles abrem portais para ter contato com esses povos estelares. E uma coisa que o nativo fala muito assim, é assim, Cristina, o dia que o ser humano tiver consciência que ele é um ser estelar, tendo uma experiência humana, a vida muda. Porque muita gente pensa que é um ser humano e de vez em quando tem uma experiência estelar. E é o contrário. Então, assim, quando a gente tiver essa consciência, isso não é ego, isso não é nada assim de status, isso é consciência, que a gente está aqui para uma experiência. Você pode estar daqui a pouco em Vega 5, ou pode estar no outro planeta, mas assim, qual a experiência? Você está encaixando naquele processo, como nós estamos aqui agora, e vivendo, né? Aqui a gente vai sentir o sabor, né, do sorvete, né? Fala, nossa, isso é sorvete? Ah, é a minha experiência humana. Isso. Mas daqui a pouco você sai desse corpo, que o corpo é perecível. Sim. O espírito não. Daqui a pouco você sai por esse corpo e vai ter uma outra experiência, talvez aqui novamente, pode ser, ou em outro lugar, mas é essa consciência. Então, é isso que a gente vê, que os nativos falam muito, do ser humano, assim, os valores dele, de não se perder na ilusão da vida, nesse teatro, né? Você está aqui convivendo, você tem família, você tem vida, você tem amigos, tem seu animal de estimação, tem lá meus bichinhos, meus gatinhos que eu beijo, que eu amo, que eu adoro. Que delícia. Sabe assim? Sair de lá agora, a gente tem a Crica, né? Uma cachorrinha vira-latinha. E aí ela tá num procedimento, tal, tomando uns remedinhos. Aí eu saí de lá agora assim, falei, vou lá pra Cristina. Aí peguei ela assim, encostei minha testa com ela, falei assim, Crica, me abençoa pra ir pra lá. Oh, coisa linda. Me traz assim uma energia de inspiração. Que delícia. Ela ficou olhando assim pra mim assim. É como se você visse assim, Papai, nos olhos dela, o cosmos. Isso. Sabe? Eu falo, você vê Deus dentro dela. E aí você fala, se você não sentir isso, Cristina, não tem razão a existência, sabe? E aí é tudo isso em relação à natureza, o que eu falei do elemento fogo agora, sabe? É um contexto, é uma família universal. Essa sua paixão, que é a minha também, é para tentar mostrar para o mundo que a filosofia xamânica, a gente ser xamã, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com estar de volta. Você vê que para você curar, para você voltar, você vai ter que ser simples outra vez. Vai ter que deixar muita coisa para trás. Então a pessoa, como você falou, vai crescendo, se desconecta pelo poder, pelo ego e depois volta. Exato. A simplicidade da criança. Exato. É isso que a gente fala. Em cada momento da vida, você é um homem formado, mas é uma criança. Exato, lá dentro tem essa força, né? Esse contato é que salva as outras pessoas. E eu tenho certeza que isso que você falou hoje, que você arrepiou a gente, Imagina. Né, mexeu com muita gente. Aqueles que criticam têm todo o direito de criticar. Sim. Eles têm todo o direito de não acreditar. Mas seria tão bom se aquele que não acredita, que tem até raiva do que a gente está falando, que faça uma pergunta para si. O que eu vou perder se eu virar uma criança bobona outra vez? Né? O que vai acontecer? Será que eu não sei ter o contato outra vez com a natureza? Eu perdi o rumo? Então eu acho que essa live está servindo para mostrar que seja um xamã, estuda isso, Sim. Volta para a natureza. Assim, eu vejo a filosofia xamânica, Cristina, às vezes eu até brinco, né? O pessoal fala para mim assim, você é um xamã e tal. Eu falo, olha, eu sou um facilitador, eu sou um mensageiro. Eu falei, eu deixo o xamã para o grande espírito, né? Que é o líder, né? De todos nós. Mas é uma coisa que você falou, essa simplicidade dessa criança, porque muitas vezes, e quem estuda psicologia sabe disso, você é um psicanalista, entende dessas questões, eu não estudo, mas eu sinto muito isso, a criança lá dentro, ferida, machucada, ela é uma autossabotadora
muito Sim, forte. sim. Porque ela precisa da sua atenção, ela precisa do seu olhar. Então não adianta pegar essa criança, sabe, adormecer ela lá dentro e, sabe, e não olhar para ela. Então precisa caminhar junto, né? Teve um contato que eu fiz, porque você vê como são as coisas, né? Eu ia para os Estados Unidos agora, em abril, não pude ir por causa da pandemia, e adiei para outubro e estou adiando para mais um pouquinho, para ficar mais tudo tranquilo, principalmente para lá aproveitar melhor o contato com eles. Sim. E aí eu tive um contato com um nativo agora, na semana passada, e eu falei para ele assim, né, poxa, eu tô morrendo de vontade de ir aí, né, mas não, ele falou, calma, vai chegar o momento, vai ficar tranquilo, enquanto isso eu vou te passando algumas coisas. Eu falei, nossa, sabe que assim, é uma honra, porque eles são muito cheios assim, de protocolos, eles têm uma coisa de honra, sabe, você chega lá, ai, eu quero que você me ensine, não sei o quê, ele põe a mão no seu peito, assim, desse jeito, volta para sua casa. Não, mas eu vim aqui, eu quero, arro, não, volta para sua casa. Sabe, ele quer sentir o que você está buscando, que verdade é essa que está dentro de você. Né? Então, quando eu consegui ter essa abertura, para mim, assim, por exemplo, aqui eu falo bastante. Eu chego num lugar lá que está com os nativos numa roda de fogueira, sentado, eles falando, eu não consigo falar nenhum arro. Eu só fico ouvindo. Sabe quando eu não consigo falar? Assim, é tanto respeito que eu tenho, sabe? Você está ali observando, sentindo e se nutrindo daquilo. Então, são os primórdios. Exato. Vai discutir o quê? Vai falar o quê? Pra você ter uma ideia, você falou dos estelares, né? Eles fazem uns bonecos, Cristina, chamado caxinas. Caxinas? Né? Caxinas. Então são bonequinhos, assim, com formas, várias formas, assim, parecendo extraterrestres. Uhum. E eles fazem isso porque eles falam, esses são nossos irmãos das estrelas, os irmãos estelares. Então esses caxinas eles fazem para dar para as crianças brincar, para as crianças já se acostumarem com os irmãos das estrelas. Então quando a criança vê um extraterrestre, vai falar caxina. Todo mundo dê bonequinho de extraterrestre para os seus filhos. Já para educar. Todo mundo já, né? Já para educar a criança, para a criança já saber que eles não são daqui, que nós temos nossos irmãos, que nós vamos ver ele a qualquer momento e vamos conversar. Sim. Ou seja, não existe aquela coisa assim, sabe? Nossa, mas isso daí, não sei o que e tal. Igual você falou de acreditar, né? Teve uma vez uma pessoa falou para mim assim, Vitor, me prova tudo isso. Me faz acreditar. Eu falei assim, a dúvida é de quem? Eu falei, eu tenho certeza do que eu estou falando, a dúvida é sua. Então você tem que buscar a verdade. Eu não tenho que provar nada para você. Você tem que buscar a sua verdade e saber o que você está querendo saber. E aí o povo falou, não, mas você não tem, eu falei, eu não tenho como te provar, não tenho como invadir você. Agora, se você descobrir, se você for abrindo, né, a sua percepção, você vai chegar na sua verdade. E isso é escolha de cada um. A simplicidade, sabe? É abaixar um pouquinho, né? Exato. Não querer ser sempre o todo-poderoso, ou eu sou formado, eu tenho diploma, né? Diploma. Tem problema, né? Sabe? Quem tem diploma, né? Eu acho que estudou tanto que esqueceu esse lado. Exato. E para lembrar esse lado, tá lá dentro, não tem ninguém para te ensinar isso. A não ser, assim, eu me rendo. A pessoa tem que se render a isso. Exato. Eu quero te pedir, mostra pra gente esse tambor maravilhoso, sagrado, que não matou o animal, isso que eu achei legal. Pegou o bichinho lá que, tadinho, já tinha, né, transcedido. E trouxe ele de volta. Que tipos de vibrações você usa para pineal, para os animais? Como é que é? Explica pra gente. Nossa, você falou da pineal, assim, os elementos da natureza, né, Cristina, são fantásticos. Então, por exemplo, o mundo dos cristais, igual lá no Voz dos Elementos, a gente tem vários trabalhos, né, que trabalha muito nessa linha dos elementos, né, e essa questão do cristal, por exemplo, que é a nossa glândula pineal, esse cristal lá dentro, né, o cristal. A gente trabalha muito a vibração disso, né. Então, o tambor, ele tem vários toques, por exemplo, a gente tem um toque clássico, né, que você vai tocando aqui, ó. Jesus. E aí, o que acontece? Olha só, esse é o modelo, a energia vem para cá, ó, e vai entrando e vai percorrendo todo o sistema, né, pela própria base. Então, você vai aqui, ó. Ai. E aí você sente. Eu tô sentindo aqui. Olha isso. E aí tem alguns toques, assim, que são mais... a vibração muda, né? Por exemplo, esse aqui, ó.
você vai trabalhando esses processos, principalmente as espirais, né? No sentido anti-horário, Tá difícil no sentido aqui pra horário. segurar. E você vê, na simplicidade, né? Uma madeira, A minha um mentora couro. índia tá assim. Vai logo, toca mais, toca. É forte, né? E é uma coisa assim que você vê, é uma simplicidade, mas ele tem uma energia, uma vibração. Isso vem de outras épocas, né? Isso vem de outrora. Então, quando a gente está aqui nesse processo, essa energia ancora, né? Porque isso vem de uma ancestralidade, né? Desde os primórdios, da energia que foi lá atrás trabalhada. Então, você imagina tudo que vem quando a gente está trabalhando. Então, por exemplo, uma coisa que é pouco falado, por exemplo, a baqueta, aqui na ponta da baqueta, a gente coloca sálvia para preparar a baqueta, coloca o tabaco, porque o tabaco é uma medicina sagrada que foi distorcida pelo homem, mas a planta originalmente é uma planta muito sagrada, né? Então, tudo isso você passa a fazer o quê? A trazer um valor da essência daquele processo. E aquele valor vem para fazer parte. Então, sabe, aqui quem está tocando tambor é a sálvia, o tabaco, trazendo e falando com esse animal e vamos supor, aquele animal que aqui um dia foi embora, ele volta aqui e ele se desperta aqui nesse momento, entendeu? E ele passa a voltar Você e a trouxe vida dele valeu a pena. para esse salão aqui. Arrou, fico muito feliz. Nossa. E é Toca isso, mais, e aí você vai toca. tocando. Vamos lá, gente. Nossa. Sente a sua criança. Essa criança que está viva no seu coração, no solo sagrado, na essência do teu ser. Sente a sua criança interna. Sente se ela está feliz ou se ela está triste. Fala com ela. Respira. E o que ela te disser, pega na mão dela. Dança com ela. Deixa ela te levar. Deixa ela te levar de volta para você. Vai agradecendo essa criança, vai respirando, vai se sentindo e se trazendo de volta. Arro. Arro. Telefone pro povo. Tudo bem, gente? Sabe que é no meio do mato a gente não coloca maquiagem, então borrou tudo. Não precisa, né? Irmão, convido o pessoal para conhecer seu espaço. Bom, o telefone, você tem canal, como é que faz? Ó, Cristina, primeiro assim eu quero agradecer a sua abertura, agradecer essa oportunidade, porque eu sei da seriedade do seu trabalho, eu te conheço há tantos anos, né? A gente
tem um carinho muito grande pelo outro, e isso é uma oportunidade assim, não só para mim, mas para toda essa energia, né? E a gente tem o Voz dos Elementos aqui no Ipiranga, a escola aqui em São Paulo, né, de saberes ancestrais. Tem o site vozdoselementos.com.br. Eu estou lá na rede social, no Instagram também, Voz dos Elementos, né? Tem o canal do YouTube, Tá. Voz dos Elementos, tem muito vídeo, muitas histórias lá, a gente passa muito material, né? E não sei se você permite eu passar o telefone. Não, vai passar. Eu só quero pedir Depois o pessoal desculpa coloca, pro imagina. público, porque tava tão gostoso, Eu sei. nem parei para fazer as perguntas, eu não queria quebrar a sua linha Sim. de raciocínio, né? E eu peço Sim. perdão ao pessoal, é uma live, todo mundo devia participar, mas me perdoe. Não, mas o pessoal depois, se quiser... Depois entre em contato com ele. Não, e quiser mandar Isso. alguma dúvida, alguma pergunta Tá. que eu possa ajudar, que às vezes fica alguma questão, alguma experiência que a pessoa teve e ela quer tirar aquilo, né, alguma questão, a gente pode continuar depois Pode fazer... dar o telefone. O telefone é o 011 São Paulo, tá? Eu vou dar o WhatsApp, né, que é mais fácil, 98211 1472, tá? Repete. 98211 1472, tá? Meu irmão. E uma coisa que eu senti, Cristina, aqui agora, essa presença que estava muito aqui Nossa. forte, dessa energia, é algo que realmente, assim, por isso que eu tô, assim, muito emocionado e quero muito agradecer você, sabe? Porque Eu que agradeço. sempre que eu prometi para os nativos um dia, há mais de 20 anos atrás, eu falei, o que vocês estão fazendo na minha vida? O que vocês estão curando aqui dentro de mim? Porque eu não havia encontrado esse processo de cura ainda. Eu falei, eu prometo para vocês, aonde o Grande Espírito me levar, eu vou levar esse ensinamento de vocês, sabe? Para vocês serem olhados de uma outra forma. Porque muitas vezes a pessoa olha para uma questão de um índio, olha para uma coisa, sabe, primitiva, uma coisa pejorativa, e na verdade esses seres são muito inteligentes, são muito expansivos, sabe? Muito elevados. Muito elevados. É assim. diferente dos índios que comentam assim, uma forma distorcida Exato. da cidade grande. Que às vezes se perdeu. Se perdeu. Né? E aí eu falo, quem que está dentro daquele corpo daquele nativo que às vezes se perdeu? É um nativo? Ou é alguém que está tendo experiência até para poder fazer algum tipo de trabalho em si, de reaprendizagem? Então tem tudo isso, sabe? Tem que ter visão de águia para as coisas, visão, sabe? Porque senão as pessoas distorcem, mas vamos olhar a essência Pelo do jeito processo. seu é a águia, né? Eu trabalho muito com a águia e com o lobo. Tinha que ser, né? Eu tenho Fala os um dois no plano. pouquinho da Pantera Negra. Nossa, a Pantera Ela tá aqui olhando a gente agora. ó, a minha capa ali é a Pantera Negra, a capa do tambor. É o meu animal de cura. A Pantera Negra, ela é um animal assim, aquele olho amarelo, aqueles dentes brancos dela. A Pantera, ela é um animal extremamente protetor. Mas assim, ele ao mesmo tempo que é protetor, ele é protetor no sentido de territorialista, sabe? Assim, de estar com você, de não permitir que uma energia mais densa se aproxime, sabe? Então, às vezes eu falo, mas o animal de poder não faz isso, Vitor? Faz, mas ela é especialista. A Pantera, ela tem uma especialidade, assim, de território, sabe? De cuidar. E ela tem uma coisa também da Pantera, que ela fala muito da questão do mundo, vamos dizer assim, da divisa, né? Entre o mundo espiritual e o mundo humano. Ela trabalha muito nesse trâmite, né? E a questão da sensualidade, que ela trabalha, uma sensualidade que muitas vezes é distorcida pelo ser humano, Sim. que não é uma sensualidade só da questão carnal, é uma sensualidade de um prazer interno que muitas vezes a pessoa tem numa pintura, Sim. sabe? Num trabalho de um amor, que às vezes é Movimento de uma árvore. às vezes o toque de pele. Isso. Né? Às vezes, sabe, a pessoa está ali, um casal, por exemplo, uma sensualidade, um toque de pele que está gerando uma energia, como os seres mais elevados, né? Que é uma troca de luz, que é uma troca de energia. Isso. Que não tem nem a questão do te corpo. É amor de irmão mesmo. Então é bem isso, né? Então dá pra gente entrar muito nisso, Adorei. sabe? Com esses assuntos, sabe? E um detalhe, eu falei do casaco de urso, rapidinho, tá? Gente, quando você for num ambiente que você sente que você precisa estar naquele ambiente, eu sempre falo isso, consciência. Né? Às vezes a pessoa precisa ir no hospital, às vezes a pessoa precisa ir num cemitério. Eu sempre falo, você precisa ir? Ou isso é uma questão que você pode escolher não estar lá pela energia, que é uma energia mais densa. Mas se você precisa, por exemplo, não é para você perder nunca a consciência. Não, eu preciso ir, Vitor. Eu preciso visitar uma pessoa, eu preciso dar um abraço a uma pessoa querida. Você pode vestir um casaco de urso como se você estivesse realmente vestindo, imagina um urso, você vestindo assim as mangas dele, você encaixando o seu braço nas garras dele, vestindo os dois lados do braço,
a cabeça dele assim, ó, sendo colocada na sua cabeça, e aí você fecha a energia como se fosse um zíper, fechando os teus chakras, e você está dentro daquele casaco de urso. E aí você vai e faz o que tem que fazer com humildade, porque muitas vezes você vai no ambiente e fala assim, eu estou protegido aqui agora. Não é assim. Você pega uma energia trevosa, ela olha e fala assim, dá uma olhada. Olha o ego ali, ó. E aí você baixou o nível. Você baixou o nível e você fica na frequência daquilo. Então você entra com esse casaco de urso naquele ambiente com honra, sabe? Não é uma coisa de brincar, é uma coisa de honrar. Você entra e sai com a sua própria energia. Você não quer ofender ninguém, você não está desrespeitando o ambiente, você está entrando e saindo para se proteger. Isso. Então essa técnica casaco de urso eu aprendi com o nativo, e ele falou, o dia que você que está lá em São Paulo, naquela terra louca, né, muita coisa, o dia que você sentir, você está num ambiente, coloca. Pelo menos para você entrar, se proteger e sair, tira depois, agradece. Maravilhoso. Então assim, uma coisa, ele falou ainda dos chakras aqui, ó. Nativa, sentado ali em Sedona, naquela terra vermelha, falando sobre tudo isso, para a gente poder trazer para a vida no dia a dia. Ou seja, você não vai deixar de estar no ambiente, você não vai deixar de viver, mas você se empodera. Isso para mim, Cristina, resume muito o que eu gosto de falar, conhecimento. Sem conhecimento, o ser humano não consegue sobreviver. O conhecimento é fundamental, sabe? Para te libertar, para te proteger, para te conhecer. Então, é estado de consciência, né? Quando a pessoa chega nesse olhar e fala, eu preciso saber para viver, ela começa a mudar de nível. Ai, fala mais. Mas... Irmão, querida. A gente vai voltar, hein? Eu vou te chamar de novo, pelo amor de Deus. Gente, gratidão, procure este irmão, gratidão. tá? Vocês que estão aqui, muito obrigada a toda a equipe, a Daiane que faz todo esse cenário atrás sempre, né? O Júnior ali, a Rô, e também o Dan. O Luiz Cairo, que deve estar vendo agora também, que está sempre participando. Abração com ele está lá na Irlanda nascendo, netinho delícia. dele. Não sei. Que Deus te abençoe sua família, sua cachorrinha ou cachorrinho? Cachorrinha, a Crica. A Crica, sou eu. E tem 5 gatos. E 5 gatinhos. Que Deus abençoe todo o seu trabalho, que te mantenha dentro desse urso eternamente para ficar protegido e cumprir com a sua missão. Muito obrigada por ter trazido luz para essa humanidade, viu? Nossa, muito gratidão. obrigada. Gratidão a todos vocês. Imagina. Gratidão. Gratidão a todos vocês, gratidão, Cristina.